Assim como viver em família de sangue é um desafio, não é mesmo? É um desafio para nós o viver como corpo de Cristo, harmonizados nele. Entende? Porque da mesma maneira que se tem problemas no casamento e problemas na família, teremos problemas no convívio dos irmãos. Isso é normal. Agora, o que me faz ficar aliançado com a pastora Leile, ou com a Leile? É essa aliança que eu coloquei nos dedos? É isso que me une a ela? Não. Então, não é o fato de eu estar na célula, não é o fato de eu estar aqui frequentando uma reunião que me une ao meu irmão. É o fato de que eu demonstre ao meu irmão e à minha irmã que de fato amo ele. O que adianta eu usar essa aliança e numa hora que a Leile não está vendo, eu vou e adultero? Ela não fique sabendo, eu continuo usando a aliança. Então não é isto que me prende a minha aliança que eu tenho com a Leile. Então, nossa aliança que temos uns com os outros, não é porque estamos reunidos no mesmo lugar. Porque estar juntos é diferente de estarmos unidos. União é diferente de unidade, porque união estão todos no mesmo lugar, mas unidade, além de estarmos no mesmo lugar, temos um mesmo coração. Então essa é a grande maravilha da família de Deus, do corpo de Cristo, porque não é nossas afeições que nos une, não é os nossos gostos que nos unem, nossas preferências que nos unem. O que nos une é o sangue de Cristo, o amor de Cristo. A unidade perfeita é o amor dele, não nosso. Então o nosso desafio é aprender a vivermos assim. Aprendemos a viver assim. Isto é igreja. Amém? Não é isto aqui que é igreja. Não é esse palanque, esse púlpito, essas cadeiras, essas paredes. A igreja somos nós aprendendo na convivência de unidade. Por isso temos falado aqui que somos um. Amém? Somos um. Olha para alguém que você não olhou ainda e fala, somos um. Agora olha para o outro lado e fala, somos um. E o que isso representa para você? É aí que está a diferença. O que representa para você? Vamos lá então, eu quero trazer uma palavra intitulada Acelerados no propósito de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 8. Abra comigo em Hebreus, capítulo 8. No versículo 10. Lá está dizendo assim: esta é o pacto ou a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Esses dias é depois da vinda de Cristo. Veja em que consistia o pacto de Deus depois de Cristo. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova este pacto ou esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Hoje, amados, por conta de Cristo, por conta do sangue de Cristo, nós estamos vivendo num novo pacto com Deus.
numa nova aliança com Deus. Veja, na velha aliança, no velho pacto, Deus escreveu as leis dele aonde? Nas pedras. E agora, nesta nova aliança, aonde ele diz que vai escrever? Dentro dos nossos corações. Vai comigo para Hebreus agora, capítulo 10. Os irmãos vão colocar aí? 10, 16 e 17. Veja, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Isso nós só temos em Cristo. Agora, eu quero que você volte lá ao Velho Testamento, e você vai lá a Jeremias, no capítulo 31, porque Deus já estava dizendo dessa promessa de uma nova aliança aos profetas que estavam vivendo na antiga aliança, no antigo pacto. O antigo pacto consistia em você obedecer às leis, e se você não obedecesse à lei, você era punido. Só que ninguém obedecia à lei, porque ninguém conseguia obedecer à lei. Então era necessário sacrifícios de animais, de ovelhas, de cordeiros, sacrifícios para perdoar os pecados das pessoas, porque ninguém conseguia guardar a lei. Então Deus demonstrou ao povo que era necessário um sacrifício, e o que estava no velho pacto, na antiga aliança, hoje é sombra para nós, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja bem, Jeremias capítulo 31, 33 e 34 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja, o autor de Hebreus usa Jeremias como agora uma prova de que a promessa de que Deus disse a Jeremias está se cumprindo em Cristo. E o que nós recebemos nesse novo pacto? No sangue de Cristo, nós recebemos um novo coração, nós recebemos um novo espírito, e nós recebemos, irmãos, a bênção magnífica de ter em nós o Espírito Santo de Deus. Sabia que no velho pacto, no Antigo Testamento, Deus falava com o povo através de 3 pessoas apenas: o sacerdote, o profeta e o rei. O Espírito de Deus não vivia constantemente na vida do sacerdote, nem na vida do profeta, nem na vida do rei. O Espírito Santo tomava essas pessoas para um serviço específico, quando Deus queria fazer algo. Agora, imagina se fosse assim nos nossos dias. Que terrível nós não termos a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, a bênção do novo pacto, a bênção da nova aliança no sangue de Cristo, nos dá agora a possibilidade não apenas de recebermos uma visitação do Espírito, mas sermos a própria casa do Espírito Santo, ser a própria casa de Deus, aonde Deus conosco temos intimidade, relacionamento, aonde Deus fala diretamente conosco. Por isso ele fala aqui: ninguém mais ensinará o seu próximo dizendo: conheça o Senhor. Porque o povo naquela época dependia de ensinamentos de terceiros. Dependia de Moisés, dependia de Josué, dependia de todos os profetas para ensinar a lei, para ensinar. Agora nós temos essa lei que vem do céu
dentro do nosso coração pelo Espírito Santo. E aí ele cumpre a palavra dele quando você nasce de novo. Quando você se torna filho, quando você se torna a habitação dele. Então, queridos, o que Cristo fez por nós na cruz foi muito mais do que pagar nossos pecados. Através do sangue de Cristo naquela cruz, ele nos dá a possibilidade de ter um novo coração, um novo espírito. O espírito que estava morto passa a reviver. E agora ele nos dá a possibilidade de termos o próprio Espírito habitando dentro de nós. Você perdeu uma ótima oportunidade para dar um glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus agora, 13. Hebreus capítulo 13, no versículo 20. Está dizendo assim: o Deus da paz, que pelo sangue do pacto eterno, ou da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Cristo, Jesus, o grande pastor das ovelhas, nos dá o Espírito para que possamos ser aperfeiçoados, versículo 21, em todo o bem, para fazerem a vontade do Senhor Jesus, e opere em nós. Como que Deus opera em nós, irmãos? Deus opera em nós porque o Espírito de Deus pode fazer algo na nossa vida, senão nada poderia ser feito. Mediante, opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Vamos agora a Filipenses capítulo 2, no versículo 13. Abra comigo. Filipenses 2, 13. Veja, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Agora, no versículo 12, você vai ver por que Deus pode efetuar o querer e o realizar. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Veja, Cristo pagou pelos nossos pecados, nos deu salvação, não para que estivéssemos apenas salvos, mas para que, em vindo o Espírito Santo, ele pudesse gerar em nós o querer dele. Sabia que para você fazer qualquer coisa para Deus, ele precisa te convencer que a vontade dele é boa? Porque é Deus que opera o querer. Se você não quer a vontade de Deus, a vontade de Deus não pode ser feita na sua vida. Porque veja, é Deus quem efetua o querer. Então, em primeiro lugar, Deus trabalha para que você queira. E Ele só faz isso mediante o Espírito Santo. Por isso Ele fala, não resistais ao Espírito. Não apagueis o Espírito. Mas sede cheios do Espírito. Sede revestidos de poder. Para que a salvação que veio não apenas esteja estagnada, mas esteja em movimento. A vontade de Deus, irmãos, é que eu e você estejamos acelerados no propósito dele. Quando a vontade de Deus é desejada, e depois que a vontade de Deus é desejada por mim e por você, Deus começa a realizar essa vontade dentro de você pelo Espírito Santo que veio até nós. A obra é toda dele. O nosso papel é querer
o efetuar é dele. Então, o tempo todo na sua vida cristã, Deus vai trabalhar com você para que você queira a vontade dele. Se você não quer a vontade dele, ele não pode fazer nada, ele fica parado. Você fica no estado de salvação, mas a vontade de Deus não caminha na sua vida. Você fica parado e atrasado no propósito de Deus, porque você não quer a vontade dele. A vontade dele para todas as áreas da sua vida. Neste novo pacto que Deus fez no sangue de Cristo, Ele nos deu a possibilidade, irmãos, de conhecê-lo em nosso espírito e intuitivamente conhecer dos seus propósitos. Eu estou falando bastante dessa questão de espírito e alma no Tadel. Não vou poder entrar nisso agora. Nosso Tadel tem sido muito esclarecedor, tem sido uma bênção. Então, a parte de intuição tem a ver com revelação de quem Deus é. Você pode vir em todos os cultos na Reviver durante toda a sua vida e não conhecer um pingo de quem Deus é. Porque você não conhece a Deus ouvindo. Você conhece a Deus sendo revelado a você. Você não conhece a Deus lendo a Bíblia. Parece até brincadeira. Mas o conhecimento de Deus não vem pela teoria. O conhecimento de Deus vem pela revelação que o Espírito Santo traz no seu espírito, de maneira intuitiva. Por isso que muitas vezes, amados, nós não vemos na nossa vida o crescimento espiritual que precisamos ver. Porque estamos cheios de teoria, mas não temos a realidade. E a realidade vem quando nós conhecemos o Senhor por revelação, quando o Senhor mostra algo para você, de maneira que você sabe convictamente que é o Senhor que está falando. Muitas vezes nós fazemos as coisas na nossa vida porque sentimos que devemos fazer. E sentimento não tem nada a ver com espiritual. Fazemos as coisas na nossa vida porque dá na telha. Ou seja, porque pensamos ser melhor fazer aquilo naquela hora. Isso não tem nada a ver com espiritual. Fazemos as coisas na nossa vida porque temos vontade. Eu quero ou não quero. Isso não tem nada a ver com espiritual. O crente que nasceu de novo, a pessoa que é crente em Jesus Cristo e que nasceu de novo, é filho de Deus, tem o Espírito Santo dentro dela. A pior coisa que ela pode fazer é não desejar que os seus olhos espirituais se abram para ser revelado quem Deus é para essa pessoa. Eu quero te conhecer, Deus. Aqui você ouve falar sobre Ele. Quando você lê a Bíblia, você ouve falar sobre Ele. Vocês conhecem a Leile, a pastora Leile, porque ela canta, se relaciona com alguns, mas quem conhece ela de fato aqui nesse auditório? Eu. Porque só eu estou dentro do mesmo quarto com ela quando ninguém vê. Não estou falando só de relação sexual. Estou falando de todas as coisas. Eu sei quando ela está brava, quando ela não está brava. Eu sei o que deixa ela brava. Eu sei o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu conheço até os pensamentos dela por causa de um olhar que ela dá. Estou conhecendo porque estou convivendo. Estou 16 anos casados, mais 2 anos que conheço ela. Mas quando eu tinha 10 anos de idade, eu não conhecia a minha esposa. Mas ela já existia. Deus é a mesma coisa. Sabemos que existe, sabemos que é bom, sabemos que Ele nos ama, recebemos o amor dEle, mas não trabalhamos para conhecê-lo. Ficamos satisfeitos com salvação, ficamos satisfeitos com a teoria, ficamos satisfeitos com frequentar uma reunião. Precisamos estar acelerados no propósito de Deus, que é conhecê-lo por meio do Espírito Santo, irmãos. Nós temos um baita de um privilégio, mas nós estamos tão atrasados desse ponto. Precisamos acelerar mais isso nas nossas vidas. Deus espera que vejamos a importância de sermos sensíveis e guiados pelo Espírito Santo. Então eu disse, não pelos sentimentos,
Porque sentir de Deus é diferente de ter convicção de Deus. Você já ouviu alguém dizer, eu estou sentindo de Deus que eu devo fazer isso? Não, Deus não está falando com você quando você sente nada. Isso é seu sentimento, isso é sua alma. Nada. Agora, se você fala, estou tendo convicção da parte de Deus de fazer isso. Opa, com certeza, pode passar. Agora, não fica falando, estou sentindo de Deus. Você está sentindo de Deus, você está sentimental demais. Não é no sentimento que Deus fala conosco. Aí, nos pensamentos, quando as situações ocorrem, eu não resolvo as coisas pela fé, mas pelas situações que estão ao meu redor. Eu penso dentro do problema, eu não saio do problema e aplico fé na palavra de Deus e naquilo que Deus está me dizendo para ver as coisas. Então eu começo a pensar as bobagens, começo a pensar tudo aquilo que não preciso pensar e não consigo resolver as coisas porque não estou pela fé, estou pelos pensamentos. Estou querendo achar soluções para os meus problemas segundo os meus pensamentos e não segundo a fé. E depois, os meus desejos. O desejo, irmãos, sempre coloca o eu na frente de Cristo. Então, entender a importância de ser guiado pelo Espírito Santo não é decidir as coisas pelos sentimentos, pelos pensamentos e pelos desejos. Porque isso tudo é nossa alma, envolve nosso eu, envolve nossa vontade. Então, se você quer estar acelerado no propósito de Deus, você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. Você fica atrasado como filho de Deus, se privando de revelação, de entendimento espiritual, quando apenas está no âmbito da salvação. A salvação é maravilhosa, mas ela tem que ser desenvolvida. E o desenvolvimento da salvação em mim e você tem a ver com ser guiado pelo Espírito. E a palavra diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Só que nós temos um Y, qual nós vamos seguir? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, desejo aprender a ser guiado pelo Espírito. À esquerda, vou ser guiado pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelos desejos. Então, ouvir a direção de Deus, irmãos, nos acelera no processo de Deus para nós. Você quer ver o propósito de Deus sendo cumprido na sua vida, no seu casamento? Você quer ver o propósito de Deus sendo cumprido na sua casa, nos seus filhos, no seu trabalho? Ouça a voz do Senhor e tenha convicção de que Ele está falando com você. E retire sentimentos, pensamentos e desejos próprios. E ouça o Senhor e tenha convicção. Meu irmão, minha irmã, quando você tem convicção do que Deus está falando com você, ninguém pode te parar. Ninguém te para. Porque você está baseado em uma palavra que veio de Deus, não sua própria. Abra sua Bíblia comigo em João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Jesus está dizendo, veja, irmãos, olha que interessante isso. Mas quando, fala assim, mas quando? Eu vou te falar uma coisa, você gosta de esperar? Esperar uma aprovação para todos nós, não é mesmo? Jesus está falando, olha, mas quando vier, os espíritos, os discípulos nem sabiam direito esse negócio de mas quando. Eles estavam com Cristo e eles achavam que Cristo ia ficar com eles o resto da vida. Mas aí Jesus começa a falar, olha, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu,
e o tornará conhecido a vocês. Que texto maravilhoso. O trabalho do Espírito Santo, irmãos, é fazer que Cristo seja glorificado. E eu te pergunto, como? Como que o Espírito faz isso? Como que o Espírito cumpre João 16, 14? Ele me glorificará. Jesus está dizendo isso. Ele me glorificará a respeito do Espírito Santo, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus está falando acerca do Espírito Santo, que o trabalho do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Quando que isso acontece? Em mim e em você. O Espírito Santo está aí? O Espírito Santo está aí? Amém? Quando que acontece essa glorificação? Se o Espírito Santo está aqui, está aí, quando que acontece isso? Quando Cristo é manifestado através de você. Porque cada vez que Cristo é manifestado em você, é uma demonstração de que você não está agindo conforme sua vontade, mas na vontade que vem do céu. Que coisa maravilhosa! Entende isso? Então nossa vida é só duas coisas: ou manifesto eu, ou manifesto Cristo. Se você manifesta Cristo, você está colaborando com o Espírito de Deus, que veio apenas para glorificar a Cristo. Então qual é o meu e o seu papel? Aprender a ouvir o Espírito Santo, para glorificá-lo Ele na faculdade, glorificar a Cristo na faculdade, glorificar a Cristo no colégio, glorificar a Cristo no emprego, no trabalho, glorificar a Cristo no meio da vizinhança. Que Cristo está aparecendo mais do que você. Que coisa preciosa isso. Esse é privilégio apenas dos filhos de Deus. Ninguém mais pode expressar a Cristo. O mundo não expressa Cristo, o mundo expressa religião. E o mundo aplaude quem é religioso. Olha o quanto ele é religioso. Mas nós não fomos chamados a ser religiosos, fomos chamados a viver obedecendo o Espírito para que Cristo manifeste. O grande fracasso e a grande vitória de um filho de Deus é justamente esse ponto. Um manifesta a si próprio, outro manifesta Cristo. Só isso. E que nós, como igreja, como família Reviver, possamos estar atentos a isso. Atentos de como igreja, estamos vivendo como igreja, estamos vivendo no meio dessa sociedade como igreja, para manifestar a Cristo, porque estou ouvindo o Espírito Santo. Não estou ouvindo a voz do meu eu. Isso se aprende. Isso se aprende, não é porque eu vou impor as mãos sobre você, agora você vai começar a ouvir o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. O que você vai fazer com isso? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque se existe Deus, o próprio Deus está dentro de mim, como que Deus não será revelado através de mim? Eu barro o Espírito Santo, misericórdia. Eu vejo, irmãos, que Cristo sendo revelado é aquele fiador que paga todas as nossas dívidas. Você gostaria que alguém chegasse no final do mês? Não, me dá sua conta de água aqui, me dá sua conta de luz aqui, me dá a conta de aluguel aqui, me dá a prestação de sua casa, e o seu carro, já está quitado? Não, me dá aqui todos os talões aqui, me dá aqui aquele empréstimo que você fez, me dá aqui, deixa eu ver tudo. Quanto que deu aí? 85 mil? Ah, então toma aqui, 85 mil. Que maravilha! Pode ser que naturalmente isso não aconteça, mas espiritualmente já aconteceu. Não que Cristo vai pagar suas contas, irmãos, mas que tudo aquilo que está desordenado, tudo aquilo que está em problema, tudo aquilo que você quer que se resolva, só se resolve se Cristo manifesta. Quando Ele entra na situação, as coisas se resolvem. Não você, mas Ele.
Compreende isso? Está com dúvida, está ansioso, está em depressão, está preocupado, está aflito, é porque você está aí. Chama Cristo e deixa Ele resolver as coisas. Você vai ver o que Ele vai fazer com o seu casamento, o que Ele vai fazer com sua casa, com seus filhos, com sua família, com o seu trabalho. Você vai ver o que Ele vai fazer. Isso é tão maravilhoso. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8. Versículo 26 e 27. Veja, da mesma forma, o Espírito, olha irmãos, veja, preste atenção nisso, anote esse texto, leia esse texto, medite nesse texto, até que ele se torne uma realidade na sua vida. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Eu já até preguei sobre isso aqui, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, se você não consegue ouvir a voz de Deus, é porque você está ouvindo muitas outras vozes. Abaixa o volume das outras vozes, para que você possa ouvir a voz do Espírito, porque a palavra de Deus, que Ele até geme de maneira inexprimível. Como nós não vamos ouvi-lo? Nós não ouvimos porque estamos sobrecarregados de muitas outras vozes. Reconhecemos a voz do William Bonner aonde ele estiver. Reconhecemos a voz do Faustão aonde ele estiver. Reconhecemos a voz do Galvão Bueno aonde ele estiver. Por quê? Porque estamos a vida inteira ouvindo eles. Então se você fica, mas eu não consigo escutar a voz do Espírito, como que eu vou escutar a voz do Espírito? Quando você abaixar todos os volumes de todas as vozes deste mundo e para escutar a Ele. Porque o Espírito intercede por nós. Versículo 27. E aquele que sonda os corações, veja, Deus que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Avançando como filhos para fazer a vontade de Deus. Avançando como filhos porque fazemos a vontade de Deus. Porque ouvimos o Espírito. Porque estamos sendo sensíveis a Ele. Isso é um desafio para nós, amados. Conhecer a Deus determinará nosso grau de certeza em todos os assuntos da nossa vida. Conhecer a Deus, irmãos, é o que nós podemos fazer. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2. Outro texto maravilhoso. Versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler juntos. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então eu quero te dizer, olha que olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, nem a sua mente imaginou o que Deus te preparou. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Como podemos conhecer a Deus? Se o Espírito Santo nos revela. Porque o Espírito de Deus conhece as mais profundezas, as maiores profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Você pode estar pensando agora um monte de coisa. Eu não sei o que está passando na sua mente. Se você está gostando, se você não está gostando, se você quer ir embora, se você quer que acabe, se você quer que vá mais para frente. Eu não sei o que está passando na sua mente. Mas você sabe. Da mesma forma, versículo 11.
Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não é os teólogos que conhecem os pensamentos de Deus, é o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Repita essa palavra comigo. Para que entendamos as coisas que Deus nos deu de graça. Que coisa maravilhosa. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, veja, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito Santo, ou seja, quem não nasceu de novo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, veja, não mentalmente, não emocionalmente, mas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Olha que coisa maravilhosa. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não está na nossa mente, a mente de Cristo está no nosso espírito, para entendermos as coisas de Deus por meio do Espírito Santo. Nós podemos conhecer a Deus por meio de revelação, nós podemos conhecer a Deus por meio da intimidade com Ele, nós podemos conhecer a vontade de Deus para todas as coisas na nossa vida. Podemos, não se prive disso. Não se prive de ficar alheio, não se prive de ficar parado, mas esteja acelerado nesse processo, que é o propósito de Deus para nós, que não mais ninguém vai precisar nos ensinar, amados. Isso não significa que você não tem que frequentar as reuniões, que você não tem que ter um pastor, um líder, discipulador que vai te ensinar as coisas, não estou falando disso, mas que você não vai depender de terceiros para conhecer a Deus, que você não vai ficar esperando uma palavra de domingo para te alimentar a semana toda, que você não vai ficar esperando o seu discipulador, sua discipuladora para resolver seus problemas, o seu líder de célula para te dar a direção, não. Você tem o Espírito Santo que lhe dá todas as direções que você precisa. E o pastor, o líder, o discipulador está aqui para confirmar. Nós, como autoridade de Deus, não devemos ser retirados do processo, mas nem sermos substituídos pelo Espírito Santo. Você quer Deus? Deus está na vontade dEle. Não está na sua vontade. Ele está na vontade dEle. Então, não coloque sua dependência nos homens, mas na direção do Espírito. O dever da liderança é direcionar para a obediência a Deus. A liderança não deve ser menosprezada, elas precisam ser ouvidas. Deus usa os homens para confirmar aquilo que você já sabe no seu espírito, porque a unção que você recebeu da parte dele é que te ensina a respeito de todas as coisas. Então eu falo uma palavra e essa palavra testifica no seu coração, porque o Espírito Santo testifica ela no seu coração, não porque eu estou falando algo. Quando prego a palavra e isso bate firme no seu coração, isso mexe com você, é porque o Espírito está testificando. Não é um trabalho humano, é um trabalho espiritual. Não deve ser deixada a pregação, mas a pregação não substitui a direção que vem pelo Espírito Santo. A pregação confirma a direção do Espírito Santo. Amados, um casamento direcionado pelo Espírito, um marido, uma mulher direcionado pelo Espírito, um pai, uma mãe direcionado pelo Espírito, um filho direcionado pelo Espírito, os problemas, irmãos, diminuem a quase zero. Se tem problemas, mas diminui. Porque agora já não falo o que quero falar, falo o que o Espírito diz para falar. E um grande problema nos nossos relacionamentos é a nossa língua. Sim ou não? De vez em quando dá vontade de cortar e jogar fora. Eu vejo que algumas vezes é mais benéfico a gente ser mudo
do que falar. Porque falamos tanta bobagem. Falamos baseado nas nossas emoções. No calor da coisa. O casal que não é direcionado pelo Espírito, no calor da coisa, começa um a falar por cima do outro. E a coisa não tem fim. O pai querendo ensinar o filho, a mãe querendo ensinar a filha, impondo as coisas, porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe, e você vai obedecer. A sua alma, governando sua casa, isso vai dar desastre. Impondo as coisas, quem impõe as coisas é a alma, o espírito não impõe nada. Porque se o espírito tivesse impondo, todo mundo seria salvo. Mas você é salvo pela fé. A decisão é sua. Qual a nossa decisão como cristão, irmãos? Deixar de ouvir pensamentos, emoções e desejos nossos, para começar a ouvir a Ele, para aprender como falar, para aprender como se relacionar, para aprender a amar, para aprender a servir, para aprender como se comportar neste mundo. As coisas vão mudar. A igreja não avança na cidade, a igreja de Jesus não avança, porque os crentes estão manifestando mais a si próprio do que Cristo. Se Cristo começar a ser manifestado no seu trabalho, o ambiente do seu trabalho muda. Quando Cristo começa a manifestar. Porque quando você está manifestando, nada muda. Como que faço isso, pastor? Aprende, meu irmão, minha irmã, a ouvir. Isso é algo que é um trabalho seu, não é meu. Aprenda a ouvir o Espírito, se você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, é só nascer. Simples. Creia, se entregue, perca totalmente para Ele. Fala, Jesus, eu sou um miserável e sem Ti não posso nada. Entrego a minha vida toda a Ti, me rendo totalmente. Pronto, você é salvo pela fé. O Espírito Santo começa a habitar dentro de você. Você não vende a sua alma ao diabo, você entrega voluntariamente ela a Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Você é filho, você é filha. Não se prive de ficar atrasado no propósito de Deus. Deus tem algo maravilhoso para mostrar a você, algo maravilhoso para fazer na sua vida, através de você. Muitas outras pessoas podem ser abençoadas através de você. O seu marido precisa de uma mulher espiritual, a sua esposa precisa de um homem espiritual. Você precisa de ser espiritual na sua casa que não conhece a Jesus. Você precisa ser espiritual na sua célula, no seu trabalho. Pessoas necessitam da sua espiritualidade que ouve o Senhor falando. Amém, amados? Você crê nisso? Você concorda com isso? Então desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Vamos ficar de pé. Abrace alguém que está do seu lado, em nome de Jesus. Ore com essa pessoa agora. Abrace ela e ore com ela agora. Fala, Senhor amado, nós queremos ir para esse lugar de revelação da Tua vontade pelo Teu Espírito. Ore com ela agora. Ore com essa pessoa. Fazemos parte de um mesmo corpo, estamos desejando a mesma coisa. Ó Senhor, vai fazendo esse trabalho em nós, vai fazendo isso, Espírito, nos nossos corações. Nós precisamos de ouvir as Tuas direções, precisamos, Senhor, precisamos estar sensíveis à Tua voz, precisamos estar totalmente sensíveis. Ó Espírito, que todas as vozes que têm falado ao coração desses irmãos possam perder o volume, em nome de Jesus, para que apenas uma voz seja ouvida, e que essa voz seja do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, o Senhor nos deu o privilégio de sermos Teus filhos, de podermos relacionar, de podermos ouvir a Tua voz. Não queremos estar atrasados no Teu propósito, queremos estar acelerados no Teu propósito, Senhor. Acelera esta igreja, acelera os membros
membros que fazem parte dessa congregação, acelera os teus filhos e tuas filhas aqui, acelera os casamentos, acelera as famílias, acelera os filhos, acelera os pais, acelera as células, acelera os discipulados, acelera, Senhor, esta congregação, para que ouça, Deus, que te escute, e que não faça a vontade própria, mas que seja vista a vontade do Senhor sendo manifestada em nós. Oh Senhor, como nós queremos isso, como nós precisamos disso. Vai, Espírito, gerando isso em nós, esse anseio, esse desejo. Oh, em nome de Jesus, nós clamamos por isso nessa noite, clamamos por isso nesta reunião. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, amado Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. Vai fazendo com que as nossas mentiras caiam por terra. Porque se o Senhor é o Espírito da verdade, vai nos guiar a toda a verdade, que as mentiras no nosso pensamento, nas nossas emoções, na nossa vontade, caia por terra, em nome de Jesus, que a mentira dentro de nós possa ser afastada, e que haja verdade, em nome de Jesus, aleluia, amém, queridos? Tem alguém enfermo aqui no nosso meio? Levanta a mão, quero orar por você.